Olá, quinto ano. Vamos dar continuidade à nossa aula de História com o texto complementar As Mulheres da Política, certo? Falamos no vídeo anterior quem foi a primeira prefeita eleita do Brasil, e foi Alzira Soriano, tá? Então, quem foi a primeira deputada no Brasil? Quem foi a primeira deputada eleita no Brasil? Foi Carlota Pereira, abre aspas. Sem dúvida, foi um marco da história da emancipação da mulher, fecha aspas. Então, gente, o mandato dela foi em defesa da mulher e das crianças e trabalhava também por melhorias educacionais que contemplasse um melhor tratamento das mulheres. Então, além disso, Carlota Pereira publicou, sabe, uma série de trabalhos em defesa da mulher, ok? Vocês podem ver esse texto na íntegra, tá? Com bem mais informações e imagens no site, nesse site aqui, ó. Acredito que aí no vídeo dê para vocês visualizarem, dê uma pausazinha aí, tá? E visitem esse site para conhecer mais um pouco sobre a história das mulheres na política, tá? Que foi um direito que não foi nada fácil de se conquistar. E também para vocês perceberem que o direito à cidadania também foi algo que se levou grande tempo a ser conquistado, certo? E ainda tem algumas coisas que ainda precisam ser conquistadas, tá? Então, estudando a história, a gente vai ver, vai perceber o que mudou, aquilo que melhorou, aquilo que pode ser melhorado. Nessa parte do texto agora nós vamos ver sobre a luta pela cidadania. Como foi essa luta pela cidadania? Então, o surgimento da ideia de cidadania, gente, não significou igualdade e direitos e deveres e participação das decisões políticas para todos. Nem pensem que foi assim, certo? Cada país passou a adotar essa prática em diferentes momentos e nem mesmo sua adoção garantia que todos fossem considerados cidadãos, certo? Então, alguns setores da população ainda eram excluídos, certo? Essa situação de desigualdade desencadeou, tá, a tão conhecida Revolução Francesa, tá? Então, para quem já ouviu falar, para quem não conhece ainda, certo? Essa Revolução Francesa ela se deu no ano de 1789. Por quê? Quando uma grande parte da população da França rebelou-se contra a monarquia, certo? Que era o quê? Os demandos de reis e de nobres e as desigualdades sociais, tá? Naquela época não se vivia em regime de monarquia, ou seja, quem governava eram os reis e nobres, tá? Ou seja, o povo não tinha o direito de escolher os seus governantes. Quem mandava e desmandava eram os reis e os nobres. Os revolucionários, tá? Que foram aqueles que se rebelaram contra a monarquia, defendiam a igualdade, a liberdade e a fraternidade. E, após anos de conflitos, foi aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, afirmando esses direitos. Vamos ver os ideais da Revolução Francesa. Então, os ideais da Revolução Francesa influenciaram outros países, certo? E incentivaram a luta pelo fim da escravidão de pessoas. Então, esse era um dos ideais da Revolução Francesa, tá? Era acabar, né? Findar a escravidão de pessoas, acabar com essa história de escravidão, tá? Então, contudo, as conquistas da Revolução não foram iguais para todos. Ou seja, as mulheres, por exemplo, continuaram a luta por seu direito à cidadania, que não foi garantido a elas na época, certo? Então, uma das formas de exercer a cidadania é por meio do direito de votar. Então, votar não deve ser considerado uma obrigação, e sim um direito, né? E foi muita luta para que esse direito pudesse chegar, né, para todos.
Por isso, durante os séculos, as mulheres na França, nos Estados Unidos e em outros países lutaram pela sua participação na política através do voto, certo? E aqui no Brasil também não foi diferente. Então, as mulheres que lutaram pelo direito de votar na Inglaterra, chamadas de sufraginas, foram perseguidas, torturadas, presas e discriminadas, certo? Então, não foi nada fácil para as mulheres da Inglaterra nessa época, certo? Conseguirem o direito de votar. Já no Brasil, as mulheres puderam votar somente em 1932, certo? Já foi falado, né, sobre a primeira prefeita eleita no Brasil, é isso? E em 1988, ou seja, anos depois, a Constituição brasileira garantiu a cidadania a todos os brasileiros. Mas não pensem que foi fácil, a luta foi grande. No livro de vocês, tem aqui essa imagem, vocês podem perceber, né? Que no centro tem uma mulher e ao redor apenas homens. Então, por décadas, as mulheres lutaram pelo direito de se candidatarem a cargos políticos no Brasil. Décadas. Luísa Alzira Soriano Teixeira, que nós já falamos, foi a primeira mulher a ser eleita no Brasil e na América Latina. Também tem esse detalhe, viu? No Brasil e na América Latina, assumindo o cargo de prefeita da cidade de Lages, no estado do Rio Grande do Norte, no ano de 1929, tá? Olha só aí. Então, nós temos aí a foto de Luísa Soriano Teixeira, primeira prefeita eleita no Brasil, tá? E no próximo vídeo, nós vamos responder a nossa atividade sobre o capítulo 4, certo? Vamos lá? Até o próximo vídeo.